Hoje a gente vai fazer uma receita... Olha aí, freguesia, são as deliciosas pamonhas. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. Bom, vou de novo. Oi, pessoal, hoje a gente vai fazer uma receita... Olha, uma delícia. Pamonhas fresquinhas, pamonhas caseiras. É o puro creme do milho verde. Gente, depois de ter parado tantas vezes as gravações por causa dela, ela venceu. Hoje vai ter pamonha aqui no Comer História. Oi, pessoal! Eu sou a Carol Viotti e esse aqui é o Comer História, uma série para a gente falar da história dos alimentos e para conhecer mais sobre história através do assunto mais gostoso e mais importante que existe, a comida. Você que está nos assistindo certamente conhece pamonha. Já viu por aí na feira, em festa junina, em outras comemorações típicas e já deve ter ouvido o som de algum carro como esse que quase não me deixou começar o episódio. Talvez tenha até se deparado com a fama da pamonha de Piracicaba, com o orgulho goiano da pamonha de sal, com as histórias do Açaí do Nordeste. A verdade é que a pamonha não é uma só. Há uma variedade enorme de jeitos e sabores Brasil afora e que dizem muito sobre a trajetória dos ingredientes e das técnicas desse preparo ao longo da nossa história. Ela pode ser feita com milho ralado, com fubá, com adição de polvilho, de ovos, ser doce ou salgada, temperada com gordura, com sal, com açúcar, com leite, ser recheada com queijo, com carne, com goiabada, ser cozida ou assada, enfim. Essas variações também são perceptíveis nas receitas mais antigas que a gente tem notícia da pamonha. Embora a gente possa encontrar algumas referências ao seu consumo em meados do século XVIII, é apenas a partir do século XIX que as receitas mesmo passam a ser registradas. A própria palavra pamonha, que pode derivar dos termos tupi-guarani pamunha, que significa pegajoso, ou do apamimonha, envolvido e cozido, passa a ser incluída nos dicionários da época. Ela ganha uma primeira definição no vocabulário brasileiro, publicado em 1853 no Rio de Janeiro por Brás da Costa Rubim. Nessa obra, nós lemos que a pamonha é um bolo que se faz com fubá de milho ou de arroz, polvilho, açúcar e leite usado nas roças. Essa referência de que a pamonha era consumida nas roças, isso é, em ambientes rurais, indica a percepção urbana de que esse preparo, associado primeiramente ao interior, vinha ganhando as principais cidades brasileiras oitocentistas. E também, quem resistiria a essa... Alô, dona de casa, olha a pamonha, olha o curau, vai... acho que está na hora da receita. A receita que a gente vai fazer aqui, aliás, a mais antiga que a gente encontrou, vem do Dicionário do Doceiro Brasileiro, publicado em 1892 pelo Dr. Antônio José de Souza Rego. A gente já falou dele no episódio sobre as amêndoas de Ano Novo, vocês lembram? Se não, eu vou deixar aqui em algum lugar da tela para vocês verem depois, enfim, comentarem lá o que vocês acharam dessa outra preparação. Bom, só pra gente contextualizar aqui, esse é um livro super importante que vai registrar pela primeira vez uma grande quantidade de receitas da doçaria brasileira. E na verdade, apesar de se chamar dicionário, a obra tem menos definições do que receitas. Nele, nós encontramos algumas variações de pamonha, de milho verde, de arroz, amaranhense, baiana. Isso mostra que naquele momento ela já era consumida de diversas maneiras e em diversos lugares do Brasil. Para preparar aqui, a gente escolheu a versão que parece ser a mais comum delas, que levava apenas o nome de pamonha. Essa receita é muito parecida com os ingredientes mencionados pelo vocabulário brasileiro de que eu já falei antes. Além do polvilho, o amido da mandioca, uma raiz tão fundamental para a alimentação no Brasil, vocês vão reparar que no lugar do milho, ele indica o uso de fubá mimoso, que nada mais é que uma farinha bem fina feita de milho. Além de ser representativa das receitas de pamonha mais antigas publicadas no Brasil, achamos que essa seria uma receita diferente, pelo menos para nós hoje, e que guarda semelhanças a um preparo conhecido em algumas regiões como pau a pique,
É o que acontece em Machado, Minas Gerais, terra da minha mãe, e que me deu a dica de que esse preparo tinha esse nome. Beijo, mãe! Eu vou ler as indicações do livro enquanto eu faço o preparo, começando pelos ingredientes, e também aproveito para dar umas dicas. Então vamos lá, para fazer essa pamonha de cientista você vai precisar de um prato de fubá, mais ou menos 240 gramas, um pires de polvilho, que a gente adaptou aqui e são 50 gramas, um dito pires mal cheio de açúcar, e aí olha, é cada jeito que eles encontram para dizer as medições que dá trabalho para converter, mas aqui são 65 gramas, 8 ovos com claras, uma colher de sopa de banha de porco, uma colher de sopa de manteiga, uma pitada de erva doce e uma pitada de sal e leite até dar o ponto. Depois de estar tudo medido, escalda-se o fubá em um alguidar com uma tigela, com uma colher de sopa de banha de porco fervendo e mistura-se bem o fubá com a manteiga. Retira-se isso para o lado do alguidar e quebram-se os ovos. Batem-se esses como para cavacas e vai se misturando com o polvilho até ficarem bem delidos. Isso é, mexidinhos, bem dissolvidos. Nessa mistura, põe-se uma pitada de erva doce e tempera-se de sal. E uma colher de manteiga do reino, manteiga comum pra gente. Depois, se mistura tudo e amassa-se bem com um pouco de leite cru até ficar como um pirão mole. Tira-se com uma colher de sopa, aqui a gente vai usar uma xicrinha de chá, e vai se embrulhando em folhas de bananeira. Chamou muito nossa atenção a indicação da folha de bananeira para embrulhar a massa e não a palha do milho, que é o mais comum hoje. Mas isso está longe de ser exclusividade dessa receita. Nós encontramos uma porção de outras que utilizam a folha de bananeira para embrulhá-la. Talvez essa folha fosse preferida porque a pamonha era assada direto no forno quente, provavelmente um forno a lenha, e não cozida em água fervente. Então essa folha se mostrava mais adequada a um tipo de preparo em temperaturas muito mais elevadas. É só na década de 1940 que a gente passa a ver publicadas receitas que indicam o uso da palha do milho, mas nelas as pamonhas são cozidas em água, como também é mais comum hoje em dia. Então, se a receita pede folha de bananeira, eis a folha de bananeira! Vocês vão cortar a folha em pedaços de mais ou menos 15 centímetros e tomem cuidado porque ela desfia. Pegue esses pedaços de folha, passem sobre o fogo mesmo, na boca do fogão, para torná-los mais maleáveis e mais resistentes. O próprio autor do livro recomenda esse procedimento numa outra receita e é uma dica que dá muito certo. Mas ele não ensina como embrulhar propriamente as pamonhas. Eu sugiro o seguinte, você vai fazer como se fosse uma dobradura de um copinho com essa folha. Então, dobre em 3 partes, dobre a parte de baixo, formando mesmo uma parte fixa para o creme não escorrer. E aí, com o auxílio de uma colher ou de uma xicrinha de chá, você vai colocar essa mistura, a nossa pamonha, dentro desse copinho. Depois, dobre o outro lado e amarre com um barbante ou qualquer outra coisa que você tiver por aí. Eu usei a própria folha de bananeira, que também foi passada no fogo. Nós vamos colocar as pamonhas no forno, pré-aquecido, assim bem forte, a uns 250 graus, em uma forma para bolo, e ela vai assar mais ou menos de 20 a 25 minutos. É comum a gente ver a associação de algumas partes do mundo, até mesmo de continentes inteiros, às principais bases alimentares das suas civilizações, especificamente suas fontes primárias de carboidrato. Determinada região e o seu mais tradicional, longevo e versátil pão, a matéria-prima de farinhas e preparos basilares. Um tanto reducionista, é verdade, mas um sistema importante que serviu por muito tempo a arqueólogos, antropólogos e historiadores. Da Ásia, fala-se do arroz, da Europa, do trigo. Sobre as Américas, fala-se do milho, com a ressalva costumeira de que no Brasil nós tivemos a mandioca, que sem dúvida teve um papel fundamental.
Mas por aqui, o milho também foi de suma importância para muitas culturas nativas de norte a sul, em locais onde tomava inclusive a dianteira em relação à mandioca, protagonizando uma porção de preparos que influenciaram e muito os hábitos alimentares da sociedade que se desenvolveu desde o período colonial. Os primeiros cronistas e viajantes, entre os séculos XVI e XVII, relatam a cultura do milho, conhecida também como abatia entre os indígenas, e a apropriação desse alimento pelos europeus, mesmo nas regiões litorâneas associadas ao consumo da mandioca. O senhor de engenho Gabriel Soares de Souza nos informa que nos idos de 1587, os colonos portugueses já faziam na Bahia muito bom pão e bolos com ovos e açúcar a partir do milho. Já o personagem Brandônio dos Diálogos das Grandezas do Brasil, de 1618, escrito por outro senhor de engenho, Ambrósio Fernandes Brandão, reconhece a importância do cereal para a manutenção da vida na colônia. Ele explica ao seu interlocutor alviano que o milho, junto da mandioca e do arroz, é mantimento muito proveitoso para a sustentação dos escravos de Guiné e índios, porque se come assado e cozido e também em bolos, os quais são muito gostosos enquanto estão quentes, que se fazem dele depois de feito em farinha. Na esteira dessa absorção e adaptação de preparos indígenas com o milho, vieram o angu, a canjica, as broas, a pipoca, um cuscuz bem nosso, mas se você quiser saber mais sobre um outro cuscuz marroquino do século XIII, tem um card aqui que vai poder te levar para um outro vídeo que a gente já fez. Além de uma porção de outros pratos deliciosos. A pamonha, ao que tudo indica, parece ganhar forma e ser entendida de um jeito mais parecido com o que a gente conhece hoje no século XVIII, depois de já ter passado pelas mãos e pelos gostos de todos os grupos sociais na colônia. Por volta de 1750, em um dos documentos compilados no Códice Costa Matoso, que reúne notícias da exploração e da ocupação das Minas Gerais, o autor anônimo lista várias comidas feitas com milho na região, entre elas a estrela de hoje. Ele escreve: do bagaço que fica, se fazem uns bolos que, metidos em folhas debaixo das brasas do fogão e assados, são gostosos e se chamam pamonhas. De todo modo, como eu já comentei, é no século XIX que vemos a maior disseminação de preparos receitados sob a alcunha de pamonha, e também o vocábulo presente com maior sistematicidade nos documentos. Além de se referir ao prato, também passa a ser uma designação comum de alguém considerado lento, mole ou tolo, em paralelo à textura e ao tempo de preparo da pamonha. Olha a pamonha da Beatriz, não foi agora para a roça só porque o marido implicou com um inglês que costumava passar a cavalo de tarde? Diz uma personagem do conto Capítulo dos Chapéus, publicado pelo grande Machado de Assis em 1883, na revista carioca A Estação. A pamonha se difunde também pela ação daqueles que viram nela um produto comercializável. Em 1802, ela já aparece à venda nas ruas de Salvador, ainda que causasse descontentamento entre alguns, como é o caso de um professor de letras clássicas, Luiz dos Santos Vilhena, que reclama em uma de suas cartas aos seus amigos lisboetas das coisas insignificantes e vis que os escravos de ganho iam a vender pelas ruas a pregão. Parece que não é de hoje que a pamonha é assim anunciada à venda em alto volume. Ao longo da primeira metade do século XX, além de ser muito consumida nas festas de São João, celebradas em diferentes cantos do país, a pamonha poderia ser encontrada também em lojas e restaurantes, como nesse anúncio de 1907 no jornal A Notícia. Além de pamonha, o estabelecimento vendia também mugunzá e canjica de milho verde. Já na segunda metade desse século, mais especificamente nos anos 70, o consumo da pamonha ganhou um novo impulso, especialmente na região sudeste, com as famosas pamonhas de Piracicaba. E talvez o segredo não tenha sido apenas a receita, mas o jeito como ela era vendida. Um vendedor de pamonhas da cidade decidiu juntar uma frota de carros equipados com caixas de som, anunciando em alto e bom som a chegada da iguaria. A voz que convidava as senhoras a experimentarem essa delícia, que sabemos ser de Dirceu Bigelli, conquistou muitos clientes pelo Brasil. E olha,
Que marketing! Com o sotaque piracicabano, ele dava o toque de autenticidade necessário para fazer as pessoas saírem de casa, acenarem para o carro da pamonha que desfilava ali lentamente pelas ruas. E foi nessa mesma época, também pegando carona na popularização dos automotores, que passaram a surgir restaurantes especializados na pamonha. Localizados na beira das estradas, na saída de grandes cidades e em direção ao interior, esses estabelecimentos geralmente ofereciam uma variedade de derivados do milho, mas dando grande protagonismo a ela, a pamonha. É o caso do Rancho da Pamonha, uma rede de restaurantes que fez um grande sucesso em São Paulo, principalmente nos anos 70 e 80. Seja por meio desses lugares, pelos vendedores de rua, nas festas típicas ou mesmo reunindo a família para fazer aquela força-tarefa ralar milho, todo mundo junto em casa, a pamonha continua sendo um prato apreciado em muitos cantos do Brasil, na cidade e na roça. A nossa pamonha ficou assim, deliciosa, com uma consistência que lembra mais um bolo, diferente do puro creme do milho verde. Ela é doce, mas é bem suave, dá para beliscar, comer com cafezinho também, agrada os formigões e também quem dá uma segurada no açúcar. Tem que fazer para conferir. E se você gostou dessa história, não se esqueça! Se inscreva, se inscreva, se inscreva! E também ative o sininho para receber as notificações de quando saírem novos vídeos quentinhos. Eu fico por aqui e a gente se vê em breve com mais receitas e mais história. Tchau, tchau!